galera, aqui é o Alan Zacher, idealizador da revista Zup do Festival Pixel Show. Tô muito feliz que a gente está começando mais um episódio na primeira edição de videocast no Pixel Show, realizado pela REC Brasil, Redes de Economia Criativa Brasil, através do termo de fomento assinado com a Secretaria de Cultura de São Paulo. Salve, galera, tudo bom? Eu sou o Diego, idealizador aqui da Be Creative, tá? Comunidade. E eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial no nosso episódio do videocast aqui na Pixel Show, tá? Ela é artista, pintora, tem um currículo e um trabalho de invejar, tá bom? E a gente vai ter dicas, a gente vai trocar ideia, vai conhecer um pouquinho da história dela aqui. É nada mais, nada menos que a Marjô Mizumoto. Eu acertei. Então eu tava com dificuldade aqui de falar o segundo nome dela, mas deu certinho agora, né, Marjô? Deu certinho. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Seu trabalho, ele é uma inspiração pra mim, conheci ele há uns 2 ou 3 anos atrás. Trabalho maravilhoso, tá bom? Alan, e aí, quer começar? Vamos lá, primeiro vamos descobrir quem que é Marjô. Conta pra gente da onde saiu esse amor pela arte, ou se foi sempre assim, ou se não começa a curtir outras coisas. Vamos lá, né? Não, eu acho que... Bom, antes de tudo, gente, obrigada pelo convite de estar aqui. É uma honra de estar participando aqui com vocês dessa conversa. Eu acho que, assim, a carreira de artista, assim, começou mesmo na faculdade. Eu fiz faculdade de artes plásticas, sou bacharel pela FAP, mas acho que como todo outro artista que fala, né, desde criancinha, já desenhava, já gostava. Eu fiz FAP também. Você fez FAP também? Você fez o quê lá? Eu fiz propaganda e marketing. Olha só... É próximo, né? É outro prédio, mas... Eu ia lá mas eu ia bastante. Tinha aula de artes plásticas e fotografia lá no prédio de vocês. E é próximo em todos os sentidos, né? Tipo, na produção, né? Ali, tipo, propaganda e marketing. Sempre tá com o pé ali na arte, né? Não tem como. Ou o artista tá com o pé em... Eu tava mais na arte. Complementar. É complementar, Deveria ter propaganda e marketing pro artista saber se vender. Deveria. Tanto que eu brinco que... Assim, a gente abriu a Zup Design no começo, mas eu falava que não era propaganda, o marketing é a alma do negócio, né? Porque todo mundo fala propaganda é a alma do negócio. Eu falei, não, design... E marketing é a alma do negócio. Porque todo artista precisava saber. E eu também sofri, como muitos artistas que hoje eu dou aula, eu sofri bastante com esse negócio. Falar, pô, eu preciso saber um pouquinho de marketing, preciso fazer um plano de negócio. Que Sim. Isso é super importante. A gente vai falar sobre isso com a Marjô também. Maravilha, então continua que eu te cortei aqui. Não, mas foi ótimo. Bom, e aí eu fiz... Terminei a faculdade em 2010, de bacharel em artes plásticas. Depois eu fiz a pós-graduação, História da Arte, lá na FAP também. Fui até o último ano, mas não concluí. Assim, fiz tudo, chegou no finalzinho, acabei entrando em outras coisas, e aí acabei não concluindo, mas... Só falta entregar o TCC. Concluiu, então. Concluiu. Mas adquiriu conhecimento. Adquiriu conhecimento. Talvez um dia eu volte lá assistiu todas as aulas, é o que importa. Exato. Faltou o último semestre. Não, eu fiz o último. Ela só não entregou o TCC. Não entreguei o TCC. Não, mas que preguiça, né, Marjô? Nossa, meu Deus. E esse negócio de horas complementares? Tinha também? Não tinha. Nossa, quando eu fiz design e comunicação digital. Nossa, meu Deus, eu só me ferrava por conta disso. Horas complementares. Tinha que entregar coisa à disposição, né? E aí o pior é que o nosso lá na faculdade não era fotografar e tal e fazer um textinho de 5 linhas e alguma, sabe? Não, a gente tinha que ser manuscrito. E tantas linhas, escrever o porquê, conectar com a matéria. Esquece. Fazer uma redação. Nossa, era um saco isso aí, meu. Mas eu te entendo, não ter entregado o TCC. Não, é que na verdade, sabe, acho que o que aconteceu foi que eu fui entrando mais na área mais prática mesmo. Sim. Eu era assistente de outros artistas e aí eu acabava entrando mais nisso mesmo, porque acho que eu fui para a história da arte meio como uma alternativa. De talvez poder dar aula e tudo mais.
Mas eu já tinha feito bacharelado pensando em ser artista mesmo, e não tinha feito a parte de licenciatura para dar aula. Só que, né, a gente precisa ter algumas opções. E aí eu fui para essa parte de pós para poder dar aula, caso fosse o caminho. Só que aí desse percurso todo de estar lá, de estar fazendo as coisas acontecerem também, eu fui percebendo que, não, vou continuar aqui, fui focando mais em outra área. E aí foi mais ou menos esse caminho mesmo que eu fiz. Eu fiz assistência para outros artistas pintores também, fiz assistência para Anelise Igreja, fiz assistência para o Rodolfo Parigi. E eu acho que, assim, a gente estava falando sobre os caminhos, né, do artista, Sim. tudo não sei o quê. Inclusive é o nome de um livro muito legal, né, da Julia Cameron. Eu acho que um dos caminhos que você tem, assim, dos melhores caminhos que você tem é de você estar do lado de quem já faz isso. Sim. Até para você ver se é o que você quer fazer. Porque tanto as coisas boas quanto as dificuldades, estando ali no ateliê, você consegue vivenciar, você consegue compreender se aquilo é para você. Porque tem isso também, né? Entender... assim, aquela coisa, né? Todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer estar na TV, mas será que isso é pra você? Será Sim. que você vai saber lidar com isso? Será que é pra... Realmente, aquela coisa, né? Toma cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer. Não, faz todo sentido Né? isso. Então, assim, aí. quando você tá lá, você vê de fato, tipo, nossa, não, tem todas essas dificuldades, tem todas as coisas boas, que geralmente é o que todo mundo vê, mas também tem as dificuldades. Então, você tá dentro ali de um ateliê, você vivencia, né? Então, acho que, assim, isso foi muito bom para mim como artista mesmo, para entender como ser artista, como... né? Qual seria meu caminho? Se era ali onde eu queria estar, qual que seria meu caminho? Então, assim, o ateliê é ótimo, porque você tem conversas que no dia a dia você não consegue... não dá para eu chegar aqui para você e falar tudo assim, como é que faz isso? Não dá. Às vezes você tem que estar ali do lado da pessoa, pintando, conversando sobre alguma coisa, devaneando, né, sobre a vida, e de repente surge alguma questão que você tem, e aí o assunto desenrola de uma maneira que você fala, não faz sentido. Exemplifica, né, para nós um exemplo. Eu acho que, assim... a gente estava conversando um pouco antes, né? Todo artista, quando sai da faculdade, ele sai sabendo fazer as coisas, né? A prática da profissão, pelo menos uma introdução de cada coisa, você tem uma matéria de cada coisa. Então, a prática, o fazer artístico, o ser artesão, de uma certa forma você aprende. Isso é prática, é técnica adquirida. Conforme vai passando os anos, você vai melhorando, você vai aperfeiçoando e tudo mais. Agora, ninguém te fala como entrar no mercado. Ninguém te fala como... né? Como cobrar. Como, né, vender o seu trabalho. Sim, tipo, às vezes, pô, você pode trabalhar no estúdio, pode trabalhar, enfim, N coisas... Mas ninguém vai te contar como, mas e se eu não quiser seguir esse caminho, quiser seguir o meu caminho autoral próprio? Sim, como? E na verdade eu acho que isso também é muito difícil. Até é difícil de explicar como é que você precifica uma coisa, porque pensando assim, digamos que você é médico, você sai você está fazendo a faculdade, você tem uma residência, você tem um valor ali. Sim. Que você vai receber pelo plantão que você faz. Todo mundo sabe qual valor que é. Um hospital vai ter um valor, outro hospital vai ter outro. Mas está ali na média. Você tem uma base para cobrar. O problema da parte do artista é que você cobra de acordo com o que você vai, teoricamente, conquistando. Os seus reconhecimentos. Então, você tem que olhar para o seu lado... e ver os outros artistas que estão mais ou menos no mesmo patamar que você e por quanto eles estão cobrando. Então, é uma coisa muito de mercado. É muito do mercado. Então, você olha e fala assim, não, eu sou uma artista, por exemplo, digamos assim, vou dar o meu exemplo de hoje. Eu pinto há 15 anos, mas eu tô no mercado, sei lá, há 5. Né?
que patamar de artista mais ou menos que eu tô. Só que assim, você também vê, que editais que essa pessoa esteve, que museus que ela conseguiu expor, que coleções que ela tá, essas coisas. E essas coisas vão agregando para ao longo do tempo o seu valor também ir subindo. Só que é muito subjetivo. Então, assim, você precisa realmente olhar para os seus pares. Não tem como você... você pode até fazer o seu cálculo hora, mas não adianta nada se você estiver cobrando uma coisa que está fora do preço do mercado, do que o mercado acredita que você vale. Então... é um pouco meio como o mercado de ações, assim, né? Você vê, você tem uma ação ali, você tem mais ou menos um preço que você pode falar que aquela ação vale, mas o que define o quanto que realmente você vai vender, vai comprar aquela ação, é que o mercado está pagando. Sim. Então, é uma coisa muito subjetiva mesmo. A diferença da bolsa que você falou é que se a demanda tá alta, o preço sobe, igual a arte, né? Também. Sim. Porque vendeu tudo, vai subir o valor. Sim. O problema é que, ao contrário, não acontece. Aí muitos artistas desaparecem por causa disso. Porque eles não conseguem diminuir ou saber essa precificação, coloca muito acima do que realmente vale. No começo não vende nada, aí se fosse uma bolsa, o que aconteceria? O preço cairia. Porque não vendeu nada, o preço tem que cair. Só que aí o preço não cai. Aí ele tá sempre naquela coisa... chorando, correndo atrás, mas não consegue fechar nada. Aí entra aquele desespero e começa a trabalhar com outra coisa e desiste da profissão, sabe? Esse é um cuidado, na verdade, que você tem que ter, né? Até nisso, assim, de... você tem que saber valorizar o seu trabalho, então você também não pode cobrar pouco, porque você reconhece o valor do seu trabalho, né? O valor de tudo aquilo que você já fez, de tudo aquilo que você já conquistou, de tudo aquilo que o seu trabalho realmente vale, mas também se você tem que tomar o cuidado para você não precisar ter que pensar em baixar o seu valor, né? Porque aí é ruim. Todos os colecionadores odeiam isso. Não, eu acho que da mesma forma que a gente estava falando da bolsa de ações, o colecionador, ele tá apostando. É uma aposta. Ele aposta em você como artista, né? Ele olha para você e fala, essa artista aqui, eu acredito que daqui a 10 anos ainda vai estar no mercado. E daqui a 10 anos ela ainda vai estar conquistando, ainda vai estar fazendo, ainda vai estar ali... Tá crescendo. Crescendo, né? E essa obra que eu tenho dela, provavelmente só vai valorizar. Se um dia, por exemplo, porque eu acho que tem 2 jeitos de você ser colecionador. O primeiro que eu considero mais correto é você amar um trabalho e você comprar ele. O segundo... é você comprar um trabalho porque você acredita que ele vale e que ele vai valorizar. Pensando mais no negócio, né? O ideal é que você consiga achar os dois. Que você olhe um trabalho que você acha que vai super valorizar e que você ama, porque afinal você vai ver todo dia. Né? Você não vai conviver com uma coisa que você acha só que tem um valor porque o mercado te deu aquele valor, mas que você realmente não vê valor naquilo, você não gosta. Então, assim, acho que... É meio que isso, né? O artista, ele é como se fosse uma aposta, né? Para um colecionador, tanto para um museu também, eu acho. Quando a gente estava falando aquela coisa de endossar, né? Que museus que você expôs, que museus que tem você no acervo. Aquele museu, ele tem um custo para ter uma obra no acervo, ele tem uma estrutura em volta daquilo. Ele escolhe um artista e não um outro. Ele também está fazendo uma aposta ali, né? Ele também está considerando... eu acredito que daqui a 10 anos, 20, 30... né? Depois que esse artista se for, essa obra que eu tenho é valiosa. Então, eu acho que o museu também não aposta só na questão valor, a questão conceitual do artista, o que o artista está fazendo, se aquela obra merece ou não estar no museu, sabe? Historicamente falando. Porque é mais uma questão museológica, né? Eu não aposto tanto que nem a galeria. A galeria é prateleira. O cara quer ganhar dinheiro, quer pegar bons artistas, mas o museu tá lá porque vai virar um registro histórico no futuro, provavelmente. Eu acho que a gente costuma olhar as coisas de uma forma separada. A galeria aqui, o museu ali, o mercado aqui, a feira ali. Mas, no final das contas,
é um sistema. É o que eu tava pensando aqui. Só. Então, assim, você tem... O fato de você estar numa galeria, você consegue, por exemplo, estar numa feira, como uma SP Art, por exemplo. Você estando nessa feira, você começa a ser vista pelos curadores, você começa a ser vista pelo mercado. E aí, a partir do momento que você começa a ser vista, conhecem o seu trabalho, não é porque você está na galeria, mas a galeria também faz parte desse Ela sistema ajuda, de né? endosso. Ela abre portas. Eu acho que, assim, existem 3 formas que um artista pode ser reconhecido, digamos assim. Um é você ter o reconhecimento do mercado. O outro é você ter o reconhecimento das instituições, que são os museus, são as faculdades, são as escolas, são as instituições, né? Onde você está lá, teoricamente, por reconhecimento de alguém especializado, de um curador, de um crítico, de alguém assim. E o outro é pelos seus pares. Então, eu acho que, assim, o melhor dos mundos é você ser reconhecido pelos 3. É quem pinta também olhar para o seu trabalho e admirar, o mercado olhar para o seu trabalho, querer te ter, e a instituição olhar para o seu trabalho e falar assim, nossa, eu gosto desse trabalho, eu considero ele relevante, eu quero ter ele aqui no meu acervo. Que eu acho que é isso, né? A instituição, ela olha pela relevância do trabalho. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes você vai ser reconhecida pelo mercado, mas você não vai ser reconhecida pela instituição. Você vai subvender muito, mas a instituição talvez não te reconheça. E às vezes você vai estar numa instituição, você vai ser um artista que você vai conseguir estar em todos os museus mais importantes, mas vai ser difícil para você vender, por exemplo. E às vezes você tem os dois, né? Você tem o mercado, você tem a instituição, mas também outros artistas olham para você e falam, mas eu não acho o trabalho dela tão legal assim. É legal, assim, que tem Não, é complexo, mas é fácil de entender. Porque eu acho que tem um artista, assim, que todo mundo comenta, assim. Todo mundo, assim, principalmente o pessoal de belas artes, né? Que tá em galeria, que tá em museu e tal. Pode falar nome? Tem um cara aqui que... todo mundo comenta, fala mal dele, assim. Mas eu tiro o chapéu por um lado. Apesar de não gostar do trabalho dele, assim. Mas minha mãe gosta. Eu acho que eu sei. Você sabe que é? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, tipo, o Romero Brito, né? Eu acho que é isso, né? Mas olha, daquilo que a gente tava conversando no começo. Ele é um cara que ele soube se vender. Super tem que tirar o chapéu, ele meu. É ótimo em marketing. Ele é ótimo em marketing. Esses dias eu tava assistindo... Só que nenhuma instituição reconhece, nem os próprios pares. E os pares não reconhecem, mas o mercado, claro... Na verdade, os pares o mercado, rola uma dor de cotovelo aí, muita gente, mas não questão... Cada um cria a sua... Né, mas ele encontrou, né, meu? Tipo, o mercado que vende, e vende muito. Sim. E, tipo, a ponto dele... Putz, será que ele precisa mesmo? Tipo, claro, seria legal. Eu acho super legal quando alguém vai lá no meu Instagram, ou quando eu vejo outros artistas e caramba, pô, legal, eu gosto do seu movimento, enfim, né? Os pares, né? Mas então, eu acho que ele fez uma escolha, né? Ele fez uma escolha, sim, sem mas sombra de mesmo dúvida. que instituições não reconheçam muito, mas governos reconhecem. Sim. Porque ele tem esculturas, tem obras de arte gigantes. Você vai pra Miami, você encontra obra gigante lá em todo lugar. Então o cara já fez, o nome não vai se esquecer, entendeu? Inclusive, tipo, mês passado saiu o Rogério Vilela lá, do Inteligência Limitada, foi lá no ateliê dele, lá em Miami, sei lá onde que é. E fez uma entrevista com ele, assim, tipo... E aquilo, né, mano? Pô, vai falar o quê, né? Ele tinha aqui no Brasil também. Então... Mas fechou, né? Lá no Jardins. Mas é isso, o que você acha? Eu acho que ele é válido dentro do que ele escolheu ser. Uhum. Sabe, assim, porque... Sim. Não existe só um tipo de artista. É aquilo que a gente estava falando. Existe um artista que ele vai ser institucional, que ele vai querer estar nesse meio de museus, que ele vai querer estar nesse inscrever em editais e realmente tipo, tentar seguir essa carreira mais institucional. E existe artistas que vai querer focar no dinheiro. E assim, não é que um é excludente do outro, mas é uma escolha. É sempre uma escolha do artista. O que você quer ser, onde você quer
estar. E eu acho que o mais difícil de tudo isso, principalmente que eu acho que o Romero deve passar muito, porque se você for parar para pensar, todo mundo tem ele como esse exemplo, é se ele tá bem com ele. Sim. Né? Porque acho que é isso, assim, no final das contas você vai ter muita gente falando para você o que seria melhor você fazer, como você ser reconhecida aqui, como você ser reconhecida ali, mas às vezes o seu jogo, você vai preferir jogar outro jogo. Então, assim, por mais que... Precisa ver se traz satisfação pessoal para ele, né? Exato. Acho que é o mais importante. Exato. Não, talvez sentido, satisfação pessoal para ele seja estar numa super mansão em Miami com esculturas, tipo, por todos os cantos, Sim. entendeu? E também, talvez para ele seja uma satisfatória. É isso mesmo, é muito pessoal. Tipo, a gente não sabe qual que é a história do cara, né? Ou a história de qualquer pessoa, assim, né? Tipo, que é aquele lance do... quando você vem da periferia, você vem da quebrada, assim... eu cresci muito com rap, com o movimento do hip hop, né? Que é o que tá dentro das periferias e tal. Hoje em dia é o movimento do funk e tal. Mas eu vim desse movimento, do hip hop e tal. Cresci com isso e eu sempre ouvi muito, assim, sabe? Tipo, quando um rapper ou quando alguém mais desse movimento ia mais pra mídia, sabe? Aí eu sempre ouvi tá se vendendo. Pô, se vendeu. Tipo, sempre tem o Mano Brown, né? Mesmo. Sempre vai ter uma crítica. Tem o Mano Brown mesmo. Quantas vezes não ouvia, pô, se vendeu. Mas, tipo, o que é? O que é, assim... Tem isso também. Você se vendeu ou estão te comprando? Sim, E, tipo, qual é a sua necessidade, na moral? Porque ele conseguiu chegar num lugar onde realmente consideram o trabalho dele, Sim. né? No caso do Mano Brown. Então você olha assim, você vai falar pro cara, não, você tem que sempre se manter ali em um estágio. Se você passar daquele estágio, você é um artista pop, você é um artista que se vendeu pra mídia. Só que assim... E no final das contas, qual é o problema Como disso? é que ele vai levar? E como que ele vai levar a palavra dele para as grandes massas se ele não for relevante para as grandes massas? Total. Então, assim, é um dilema, né? Na verdade, é um dilema. Eu acho que, assim, no fundo, todo artista sofre com esse dilema. Sim. É interessante, Marjô, você falando isso, porque antes aqui de começar a conversa, tipo, a gente tava conversando, né, sobre mercados, sobre como te ser, enfim, algumas questões assim. Eu acho que você, o Alan, não sei, mas eu já passei muito por isso, assim, de tipo, eu tenho que fazer um trabalho desse jeito, porque eu tava muito preocupado em ser aceito pelos meus pares, entendeu? De, pô, o artista, não sei o que, ele tem que ver e curtir, não sei o que, eu tenho que agradar ele. Só que no final das contas, de uns anos pra cá, eu caí na real de que, artista não compra de artista. Mas assim, quem são os seus pares? Com quem você tá andando? Sim. Então, também tem um pouco disso também. Ninguém que tá lá em cima vai julgar você por querer crescer. Entendeu? Então, assim, acho que às vezes também a gente tem que escutar algumas críticas, mas reconhecer que talvez aquela crítica não venha de um lugar onde você quer estar. Se você quer estar em outro lugar, talvez você tenha que escutar mais as pessoas que estão no outro lugar, mais do que escutar as pessoas do lugar onde você já está. Né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? De você poder absorver, você pode escutar, lógico, acho que tudo tem... A gente não pode perder a nossa essência, né? De onde a gente veio, mas reconhecer também que tem outros lugares, né? Mas você já passou por algo assim? De tipo, pô, quero chegar nesse lugar? Ou meio que aquele negócio assim de tipo, quero estar ali... Mas ou se sentir perdida no meio disso e depois você se encontrou. Não, é isso aqui que eu quero, mano. Eu não tenho que... Porque é bem que esse conselho que você deu agora, né? Eu acho que assim, eu tive de uma forma assim. Por exemplo, o meu trabalho ele é muito sentimental. E ele, às vezes, ele pode ser brando, ele pode ser suave.
E por muitas vezes eu escutei que eu deveria ser mais porreta, entendeu? Que eu deveria ser mais tapa na cara, que eu deveria chegar assim, tipo, chegando, assim, de não, você tem que fazer dessa forma. Só que assim, será que eu sou essa pessoa? Como é que eu vou lidar com o meu trabalho? Eu já fui, por exemplo, muito questionada do porquê eu estava pintando retrato, do porquê eu pintava pessoas, em pleno século XXI, enquanto, né, existe fotografia, digamos assim. Que isso era uma coisa antiquada, que isso era uma coisa assim, se você fosse de uma guilda, parabéns, sua técnica é ótima, você consegue ilustrar muito bem, mas por que você está pintando pessoas? Só que assim, você escuta, você se questiona, e aí você começa a entender do porquê você está fazendo realmente aquilo que você está fazendo, e do porquê que a pessoa que te fez aquele questionamento, ela te fez aquele questionamento. Porque para aquela pessoa, esse é um questionamento que ela teria dentro do trabalho dela. Entende? Então, assim, não é que o questionamento dela não tenha sido válido. Foi válido. Ele tem os seus motivos de ter falado aquilo. Afinal, é realmente isso, né? Tipo, por que pintar retratos hoje em dia? Mas quando você começa a conversar com outras pessoas que talvez também tenham visões semelhantes às suas, dentro daquilo que você está fazendo, você consegue perceber que tem várias formas de pensar dentro de um mesmo aspecto. Uhum. E não é porque, assim, essa pessoa também estava num nível acima onde um dia eu gostaria de estar. Mas o jeito que ela pensa no trabalho dela é mais mais incisivo do que a forma como eu gostaria de trabalhar o meu trabalho, entende? Porque eu acho que tem isso assim, tudo são escolhas, né? Então a gente escuta, a gente conversa com todo mundo, que eu acho que é muito importante você ter vários pontos de vista, mas no final das contas a gente tem que pegar aquilo que faz a gente, acrescenta pra gente e cresce para a gente, para onde a gente quer estar. Porque quem vai conviver com os ônus e os bônus de onde você tá é só você. Não, né? Todo mundo pode falar para você o que seria melhor para você, todo mundo pode falar para você o que você deve fazer, mas no final das contas, o que você faz, as consequências, tanto pro bom quanto pro ruim, só você vai passar. Então, acho que assim, eu acho que é um pouco disso, assim, você escuta, mas pensa, elabora, releva se precisar relevar, ou pega pra você e melhora, sabe? Marjô, e, por exemplo, dentro do seu trabalho, você divide, por exemplo, em séries, você vai, cada um ano, vou focar agora no meu trabalho sobre uma temática tal, mesmo que fique dentro dos retratos, assim, você vai mudando, você pensa nisso? Não. Não, você vai seguindo... Não. Pra mim, acho que cada trabalho, ele é individual. Eu procuro fazer aquilo que eu sinto que eu quero mais fazer naquele momento. Só que acho que acaba acontecendo que, por exemplo, hoje, assim, eu pinto muito questões de cotidiano, de maternidade, de família e tudo mais, porque é o que eu tô vivendo hoje. Não tenho como... eu sinto que o que eu poderia falar de mais verdadeiro hoje é isso. Uhum. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu já tinha outras questões. Mesmo que eu trabalhasse com retrato, eu tinha questões mais pessoais. Então, para mim, o retrato ele era uma forma de eu olhar para o outro e tentar compreender o outro, tentar entender um pouco da realidade daquela pessoa e aí tentar transmitir aquilo para dentro daquela pintura. Mas isso sempre voltado um pouco mais para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Então, para mim, naquela época, aquilo que era mais importante, que era o que eu observava e eu queria entender. Depois que eu virei mãe e teve a pandemia e tudo mais, eu me fechei dentro de casa. Eu não precisava tentar decifrar, por exemplo, os meus filhos ou meu marido. De uma certa forma, aquilo para mim é o meu ambiente, né? Eu tô confortável ali, não é uma coisa que eu preciso tentar entender.
Eu simplesmente estou, né? É o ambiente que eu criei, digamos assim, né? Que eu tô confortável. Então, acabou vindo, na verdade, porque eu comecei a ter outros interesses. Então, eu comecei a ter interesse mais nessa dinâmica das interações entre as pessoas que estão próximas, assim. Então, começaram a entrar mais pessoas dentro da pintura. Então, antes era uma pessoa só e aquele universo dela, de repente, eu comecei a entender que eu estava falando mais sobre as relações entre aquelas pessoas. Então, assim... Mas isso é uma coisa que eu estou vivendo hoje. Eu não sei se amanhã eu vou continuar fazendo isso ou se algo vai me chamar, assim. Mas eu tento ser o mais fiel ao que eu estou sentindo naquele momento, na hora que eu decido fazer alguma coisa, assim. E, inclusive, o fato de eu não fazer séries, não ter um trabalho que eu penso assim, vou fazer isso e faço vários disso, às vezes é até difícil para mim a hora que eu estou montando uma exposição. Porque eu tenho que achar pinturas que se conversam e achar qual que é o tema para aquela exposição. Porque, às vezes eu quero mostrar uma pintura que é aquela que eu estou querendo mais mostrar. E aí eu penso assim, nossa, de que outra forma ela conversa com as outras pinturas que eu já tenho? E aí eu vou atrás das outras pinturas que eu tenho ou de pensar em projetos que eu já tenha que conversem com aquela pintura dentro dessa narrativa. Então, por exemplo, eu tinha uma pintura minha que eu gosto muito, que é uma pintura da minha avó dormindo. E eu queria expor ela no Centro Cultural São Paulo. E eu tinha mais uma outra também, que era dos meus filhos e do meu marido dormindo numa cama. Eu falei, bom, eu tenho uma relação aqui de sono, de descanso, de tranquilidade. E aí eu pensei em outros 2 projetos que eu teria que tivessem a ver com aquela energia dessas 2 pinturas. Então, assim, ao invés de pensar numa série, eu tento achar projetos que eu já tenha que conversem quando é um caso de uma exposição. Por exemplo, agora, enquanto eu estou produzindo, é completamente aleatório. Às vezes eu estou produzindo uma coisa aqui e outra coisa completamente diferente ali, porque eu estou pensando nas 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu não consigo pensar muito em seriado. Assim. Sim. Não, mas bem interessante, né? Não, sim. Porque no geral, geral, a dificuldade assim... mesmo na montagem das exposições, né? Você conseguir juntar esses temas parecidos que convergem, né, entre si, sim. Sim. Agora, por exemplo, eu estou montando uma individual que eu vou expor na Anitta Schwartz, que é a minha galeria no Rio, que vai ser ano que vem. E a partir de uma tela que é dos meus filhos com os avós numa mesa de almoço, de domingo, eu fui elaborando as outras pinturas que eu queria que conversassem dentro dessa exposição. Então, para mim, essa exposição é uma tarde de domingo. Como que eu vou pensar nisso? Eu vou procurando projetos que eu já tenha, fotos que eu já tenha, que eu acho que podem vir a ser uma pintura que converse com essa ideia de uma tarde de domingo, assim, dessa sensação de uma tarde de domingo. E você produz... você chega a produzir especificamente para uma exposição ou não? Você só... Às vezes acontece. Por exemplo, nesse caso do CCSP, você tinha que inscrever um projeto. Então, ele não precisava estar pronto. Mas você tinha que mandar os projetos das obras que iam ser feitas. E aí, nesse caso, você passa um tempo produzindo para aquela exposição específica. Sim. Agora, quando... Às vezes você... normalmente você não precisa tanto pensar... em cada exposição, assim, do começo ao fim, todo um conjunto de obras. É só quando é mais uma coisa, uma individual, alguma coisa assim, que aí é bom você pensar as obras que se conversam. Agora, quando você tem um convite, por exemplo, para expor, geralmente é o curador que escolhe as obras. É uma conversa ali, mas é o curador que acaba escolhendo as obras que ele quer. E vai obras, por exemplo, às vezes de clientes ou... Também consigo pegar essa obra aqui para expor? Sim. Tem várias situações, assim. Por exemplo, num edital,
você tem muitas regras, né, que você tem que cumprir. Sim. Geralmente edital de governo Uhum. são folhas e folhas e folhas que você tem que seguir é realmente um documento. Sim. Nesse caso, geralmente nesse documento você tem que disponibilizar as obras caso o museu queira adquirir as suas obras. Então, nesse caso, geralmente você não pode ter uma obra de um colecionador, porque ela já pertence a alguém. Agora, se você tem um convite, por exemplo, de um curador para você participar de uma exposição, por exemplo, eu estou participando em uma agora no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro. E aí ele queria uma obra que já estava com um colecionador. Então, a gente conversou com o colecionador, se ele poderia emprestar a obra. Aí a gente, com seguro, transporte adequado, tudo para a obra, e o colecionador empresta para aquele período da exposição. E aí depois da exposição volta para casa do colecionador. Ah, legal. E às vezes tem momento, assim, de quando rola esse tipo de trâmite, né? Às vezes o colecionador que está com a sua obra, ele pode receber algum valor também? Tipo, se rolar... sei lá, que às vezes o artista ele é chamado para participar de uma exposição e tem um valor que ele vai receber, e se tiver com o colecionador ele acaba recebendo alguma coisa também ou não? Dificilmente essas exposições pagam algum valor pro artista. Retrospectiva, né? Sim. Geralmente é mais a exposição mesmo. Eles falam com o colecionador, mas o colecionador gosta de lá ter o nomezinho, aparece lá, o colecionador tal, cedeu a obra. Mas isso se o colecionador quiser também. Ele pode preferir não ter o nome dele. Não aparecer o nome dele, né? É legal. Legal. E no seu processo de produção, assim, eu tava observando, né, e aí você comentou também, que tem muito a relação mesmo do seu espaço de segurança, da sua família, né, filhos, e do momento que você tá passando. Para você, né, uma artista que é mãe, né, é casada, como é ser artista dentro desse espaço, com filhos e tal? Qual que é o desafio disso? É complexo. 5 vezes mais trabalho. Assim, eu trabalho de madrugada, às vezes. Às vezes não, quase sempre, assim. Você estava acordada com um filho? Eu tenho 2. 2, nossa. Então é o dobro do trabalho. Eu tenho mas assim, foi interessante, porque eu fiquei, por exemplo, em 2015 eu engravidei. Antes de 2015, eu estava nesse processo de editais, de ser assistente, de estar em grupos de acompanhamento de pintura e tudo mais, assim, querendo desenvolver o meu trabalho. No momento que eu engravidei, eu pensei assim, nossa, eu não quero que os meus filhos cresçam com babá. Eu quero fazer parte dessa primeira infância. Eu acho que, assim, o momento que aquele serzinho aprende a ser gente é nessa primeira infância. Eu queria que ele aprendesse a ser gente comigo. Então, assim, eu queria estar presente, eu queria estar ali em todos os momentos. Então, eu deixei as artes plásticas de lado por 5 anos. Eu tive uma pausa de 5 anos, assim. De 2015 a finalzinho de 2019, eu realmente, assim, para dizer que eu não parei completamente, eu produzi, sei lá, 4 ou 5 telas no máximo. No ano? Ou nesses 5 anos. É quase uma por ano. Nesses 5 anos. Quase uma por ano. Porque era assim, quando as crianças dormiam, às vezes eu ia pro ateliê, pintava um pouquinho, mas imagina uma criança que acorda para mamar a cada 3 horas, né? Uma fralda para trocar, você pensa, vou tomar banho, vou dormir, ou, né? A última coisa que você tá pensando ali é um pouco em produzir. Então, assim, para mim, essa primeira infância, eu realmente me dediquei às crianças. Aí chegou 2019, mais ou menos, eu já tava ficando quase louca, querendo voltar a produzir, porque, querendo ou não, essa parte de você continua ali dentro, né? Querendo fazer as coisas, querendo... É que eu acho que tem isso, né? A gente é artista porque a gente quer muito. Sim, porque você tem que querer muito para conseguir ser artista. Uma vez eu ouvi uma pergunta muito boa, assim, que é... E aí eu uso isso até hoje, assim, pra galera que chega até mim querendo dica ou qualquer coisa do tipo. E a pergunta que eu ouvi foi: você quer aprender a desenhar, você quer entrar, você quer trabalhar com isso porque você gosta de ver, sabe, ilustrações, desenhos, pinturas?
ou você de fato gosta de produzir isso, gosta de fazer isso. Porque são duas coisas diferentes, meu. Sabe? Você vai precisar se debruçar lá, sabe? É diferente de um trabalho que você trabalha só 8 horas e não desmerecendo, não. Não, mas você não consegue sair do trabalho. Não, você não sai. Você acorda e você dorme com aquilo. Né? Marjô, e na época da pandemia, como que foi com os filhos? Então, e aí foi quando eu consegui voltar a trabalhar, na verdade. Porque o que aconteceu? Eu voltei mais ou menos em 2019. A Marie tava desmamando à noite. Que foi a hora que eu falei, bom, aqui é a minha brecha. Tá desmamando à noite. Eu simplesmente peguei ela, dei pro meu marido e falei, a noite é sua. Se vira. Às vezes ele aparecia lá no ateliê assim, à noite, amor, ela não para de chorar. Eu falei, cara, se vira. Tipo, agora não, sabe? E aí, assim, à noite eu conseguia produzir. Então, produzia só de madrugada. Eu passava o dia inteiro com as crianças, enquanto meu marido trabalhava. Meu marido é tatuador. E aí ele trabalhava, assim, durante o dia. Chegava à noite, a gente trocava. E você dormia de manhã, então? Eu nem dormia. Até hoje, meu horário é bem trocado. Eu vou dormir, assim, umas 4 da manhã e vou até às 11, mais ou menos. Você é coruja, né? É que à noite não tem ninguém te chamando, não tem silêncio, telefone né? tocando, não tem nada. Então ali eu consigo produzir melhor de muito noite. Criativo, gosto de trabalhar à noite. Zero barulho, zero encheção, né? Pode crer. Eu sinto porque Distração, durante o dia você tem que resolver coisas burocráticas do dia. Você tem que levar a criança na natação, você tem que pagar a conta do banco, você tem que responder isso, responder aquilo. Então, durante o dia, você não consegue muito parar, focar e pintar, porque você precisa de um tempo para preparar o material, entrar ali na pintura. Não dá para você... eu tenho meia horinha aqui, vou pintar. Peraí que eu vou fazer um negocinho e voltar aqui e pintar. É muito difícil, não tem como você ter isso. Você precisa de um tempo corrido. Então, assim, à noite eu ia pro ateliê e pintava. Aí entrou a pandemia, em 2020. E o meu marido ficou sem trabalhar. E aí ele ficou em casa, com as crianças, assim. Aí ele percebeu o rolê que era ficar em casa com as crianças. Aí ele falou assim, não, é puxado. É trabalho. É trabalho. E aí ele começou a ser mais proativo em querer me dar o tempo para eu poder produzir. Sim. Então, durante a pandemia, eu tive muito mais tempo para produzir, porque ele ficava muito com as crianças. E aí, no momento que a gente voltou, assim, que as coisas voltaram ao normal, aí a gente conseguiu uma babá, tudo, não sei o que, as crianças já estavam maiores, uma babá, e aí eu consegui realmente engrenar, voltar a produzir, porque é isso, você tem que produzir, você tem que realmente trabalhar muito. E hoje você está produzindo quantas obras aí por ano? Porque Então, também tem né? Isso é muito detalhe as obras. Pra quem não conhece as obras e tem que conhecer, né? Sim. Tem que seguir a Marjô. Você vai ver a quantidade de detalhe, e porque eu acho que é um dos motivos que faz o trabalho ser incrível também, porque é muito detalhe, assim. Eu demoro de 1 a 3 meses em cada obra. Então, assim, às vezes eu consigo trabalhar 2 ao mesmo tempo. Então, se eu demorei 1 a 3 meses, terminei 2, pelo menos eu terminei 2 nesses 3 meses. Mas eu consigo pintar, em média, umas 5 obras por ano. É o que eu consigo fazer, umas 5, 6, assim, estourando. Assim. São obras... São obras grandes, né? São obras grandes, elas têm mais ou menos... O tamanho normal delas é 1,80. Aí, quando eu resolvo fazer um pouco menor, é 1,40. Aí, quando eu resolvo fazer maior, é tipo 3 metros. Então, aí, 3 metros leva o quê? Uns 5 meses. O problema não é o tamanho. O problema é a quantidade de coisas que você coloca dentro da pintura. Qual que foi a que levou mais tempo, mais trabalhoso pra você? Eu acho que a da minha avó. Eu acho que a da minha avó foi uma obra bem trabalhosa, assim, porque a roupa dela tinha toda uma estampa, assim, bem detalhada, a pele do rosto, tudo era muito trabalhado dentro da pintura. Vou mostrar essa obra também, então, aqui no videocast. Mas eu acho que a pintura que vai ser a recorde, assim, é essa que eu tô fazendo agora, que é essa da mesa. Porque tem muita coisa na mesa. E aí eu tô... E aí você pega, você fotografa, termina como é que é? Em novembro essa? Tomara que antes. Tomara que esse antes. Tomara que Mas qual o tamanho dessa obra?
Essa tem 2, tem 1,5 por 2. 1,5 por 2. Isso é também numa dessas obras aqui de trás. Tem 1,5 por 2 também. 1,5 por 2, só que ela é na horizontal. Tá. O seu processo é como? É fotográfico? Então você fotografa e aí... Como é que você... Como é que é esse processo aí? Eu sempre fotografei muito dia a dia. Uhum. Assim, eu percebo um momento, eu fotografo muito pra mim, pra guardar pra mim. Só que em algum momento eu vejo uma cena e eu falo, nossa, isso poderia virar uma pintura. Aí eu disse, nossa, parece uma metralhadora de foto. Aí eu começo a tirar assim, um monte de foto, porque eu sei que eu não vou usar uma foto pra pintar, eu vou usar, tipo, sei lá, 200. Eu vou pegar todas essas fotos, vou analisar uma por uma e vou ver, olha, esse personagem tá bom nesse número de foto aqui. Porém, eu quero a mão daquela foto. Então você vai construindo... É quase um Frankenstein. Que legal. É quase um Frankenstein. Eu vou construindo a pintura inteira no Photoshop. Então você pega todos esses elementos, essas fotos e vai recortando. Sim, eu construo toda a imagem Você constrói no Photoshop? É. Nossa, que legal. Então é um processo diferente do que eu imaginei que você faria. Não rascunho, né? Não, imaginei que você faria uma fotografia, algumas, iria pro papel, desenharia a parada, tipo, faria alguns thumbnails, né? Ou enfim, sketches e depois ia pra tela. Eu sou péssima no desenho. Sério? Sério. Assim, se me dá um lápis, assim, acho que eu não sei nem o que fazer direito. Assim, eu me viro, mas não é uma coisa assim que eu realmente falo, nossa, esse aqui é meu trabalho. Eu não consigo considerar meu desenho um trabalho. Então eu resolvo muito no Photoshop porque eu sempre gostei de mexer coisa no Photoshop. É uma coisa minha, assim. Sim. Então quando eu fui pra pintura, na verdade, assim, eu vim da fotografia. Eu gostava de fotografar as coisas e vídeo e tudo mais. Só que eu sentia que aquilo eu não conseguia traduzir de fato o que estava na minha cabeça. Para eu conseguir traduzir de fato, eu teria que ter uma estrutura, né, de realmente filmagem, de realmente filme, para eu conseguir criar a cena que eu queria. Não era uma coisa que era simplesmente pegar uma câmera e fotografar em casa, sabe? Era uma coisa que... não é uma coisa só de registro, mas de construção, Exato, né? Por exemplo, eu não considero as minhas fotos um trabalho de arte, por exemplo. Para mim é só um meio. Um meio para um processo. Para mim, o meu trabalho mesmo, ele se resolve na pintura. Só que a fotografia, ela sempre teve muito, muito presente para mim. Então, eu procurei aprender a mexer no Photoshop. Eu fiz curso, tudo para conseguir manipular a fotografia. E aí, quando eu fui para a pintura, na verdade, foi pela necessidade de construir esse ambiente de uma forma que fosse satisfatória para mim. Que eu realmente conseguisse colocar o que está na minha cabeça, assim. Então, na tela eu consigo resolver. Nem na fotografia, de fato, eu consigo resolver. Para mim, é na tela que eu realmente consigo resolver. Só que antes da tela, eu preciso de todo esse processo digital. Então, eu tiro muita fotografia, eu faço vídeo, eu mexo vários projetos no Photoshop. Você abre, assim, o meu projeto do Photoshop, às vezes tem 100 camadas de layers, assim. Tipo, um layer para cada objeto. E eu vou compondo toda a gestalt da imagem, tudo, exatamente a cena como eu gostaria que ela fosse no Photoshop. E você trabalha a cor também no Photoshop? Então, a cor eu trabalho depois. Então, primeiro eu me preocupo com a composição. Sim. Eu me preocupo com os elementos que estão na cena. Se não tem o elemento, eu refotografo ou eu procuro na internet alguma foto que encaixe no ângulo que eu quero. Se eu conseguir achar, senão eu realmente refotografo. Se tiver alguma coisa ali que eu não consegui direito, por exemplo, nossa, essa mão ainda não tá satisfatória. Eu tento conseguir com que, tipo, simular a cena de novo para conseguir a mão que eu quero. Sim. Então, assim, para mim é um processo todo de montagem, assim, realmente milimétrico às vezes, sabe? Às vezes eu mexo, tipo, dou 2 toques e falo, desencaixou, sabe? Sim. É uma coisa assim, pra mim, ali... Pra mim, eu não paro no Photoshop até chegar na imagem que eu quero. Mas isso foi pra resolver, porque antes eu passava tudo no carvão. Como a gente aprendeu, quadricula a tela, passa no carvão, pinta, tal, não sei o quê. Processo tradicional da pintura. Só que
eu terminava a pintura e falava assim, putz, podia ter trocado esse objeto, podia ser outra coisa, podia estar 10 centímetros para lá. Essa imagem foi cortada de um jeito que eu não gostei. Então, assim, eu fui entendendo que para mim esse processo de Photoshop era muito importante. Porque era ali onde eu conseguia realmente compor a gestalt da imagem que eu queria. Então, é como se você fosse pensar quase como uma tela de um filme, assim, um frame de um filme. Quando você está filmando a câmera, o que você quer que tenha enquadrado ali. Então, assim, para mim, a pintura ela é quase isso. Ela é quase um frame de uma... Resolvia toda a cena antes no Photoshop e depois partia pra tela. Exato. Aí eu resolvo toda a cena completamente, assim. Faço 2, 3 projetos para ver qual que é o melhor, assim. Resolvo. Bom, resolvido. Não tem nada mais aqui que me incomoda em questão de composição. Aí eu jogo no Prequel, que é aquele filtro de fotografia. É um aplicativo de fotografia. Meu, há anos eu não uso ele, assim. Já baixei uma vez. Eu não sei se eu gostei ou não lembro. Baixei uma vez no celular e tal. E aí, sabe? Hoje em dia eu uso... Eu gosto muito, assim, desse processo de fotografar. Não, termina o que você tá falando aí depois a gente... Quanto tempo? Mas isso já leva umas semanas também? Depende do projeto. 100, 200 layers? Esse da mesa eu fiquei mais de um mês nele. Quando você diz que você leva aproximadamente 3 meses pra pintar, e aí isso envolve também esse processo de fotografia, de pré-produção antes da pintura? Às vezes sim. Às vezes, sim. Às muito curioso. Assim, eu achei legal, eu achei curioso. Assim, primeira vez que eu não conheço outro artista assim, que pinta no formato que você pinta, que trabalha da forma que você trabalha, que usa o Photoshop. Achei bem legal. Acho assim. que bastante gente usa. Eu conheci alguns assim que a galera ou fica na fotografia, né? Ou vai pro desenho, enfim, tipo, usa outros métodos, assim. Sim, às vezes mas usa o Photoshop, manualmente. É que, assim, as pessoas falam, ai, nossa, mas usar o Photoshop parece que você tá roubando, né? Alguns artistas têm esse conceito, assim. Eu acho que sim, Só que, gente, pra você conseguir mexer bem no Photoshop, é muita técnica adquirida. Precisa. Então, e pra você ter esse olhar de composição e tal, não é... É uma ferramenta. É uma ferramenta. Não vai resolver pra você. Sim. Eu uso muito Photoshop também, mas, assim, eu gosto muito do processo do desenho, né? Então, de riscar, de estar com sketchbook, de estar tudo isso. Então... quando eu vou pra tela, ou faço trabalho em aquarela, eu gosto muito de aquarela também. Aí depois eu volto pro Photoshop, volto pro computador, assim, pra tentar criar uma outra peça, assim, como intervenção digital no meio, assim, sabe? E aí faz isso. Mas eu vou testar desse jeito, eu achei legal, porque eu gosto muito de fotografar também, assim, sabe? E depois de pronto essa cena, sim. como que é a aplicação? Aí eu jogo no Prequel pra entender qual que é a atmosfera da foto. Se ela é mais amarelada, se ela é mais azulada, se ela vai para um efeito ruído. E eu gosto muito do meu processo digital, que às vezes tem erros que acontecem durante o processo, que eu gosto tanto que eu mantenho na pintura. Então, às vezes, você vê pinturas minhas, elas têm uns pixels gigantes, assim, no meio. Elas têm umas aberrações cromáticas, elas têm uns erros de corte, assim. Eu gosto de manter. Porque são coisas que acabam sendo do meu processo, que eu gosto muito a hora que eu vejo um erro ali e eu falo, vou manter. Acaba trazendo uma originalidade dentro do seu trabalho, né? Que é algo muito particular do seu processo. Mas impensado, assim, porque... Um ruído gráfico que você fala, eu curti isso. Exato. Eu acho que é isso, assim, porque no final das contas a sua pintura é uma junção de tudo que você gosta, né? Sim. Você vai vendo várias referências, vai, ao longo da vida, vai pegando aquilo que você gosta, na hora que você vai fazer o seu trabalho, é um compilado das suas referências, dos seus gostos. E aí acho que quando... Eu gosto muito dessa coisa do digital. Por mais que a pintura seja uma coisa super, né, manual ali, no fazer, eu gosto do digital. Então, assim, eu sinto que eu tenho essa... Eu tento trazer um pouco dos dois, assim, juntos, assim. Tanto é que tem muita gente que, às vezes, quando vê minha pintura ao vivo, se questiona se aquilo é só pintura. Ah, é? Se aquilo é só pintura ou se aquilo é, por exemplo, uma imagem impressa, manipulada digitalmente, assim.
Porque ela tem essa característica digital. Então, conversando com você no WhatsApp, eu disse que a sua pintura, assim, traz um frescor, assim, e tal. É pensando nisso, assim. Você é uma pessoa que gosta, imagino eu, de cultura pop, né? O que me chama muita atenção, eu queria ter na minha parede, assim, nem que seja um print daquela sua pintura lá do Stop Wars, né? Eu acho maravilhosa, Ela assim. que tá no Correios agora. Ah, é? Sabe qual pintura que é essa? Então eu vou... Depois dá uma olhada, é maravilhosa. Teve no Minidoc. Do Minidoc. E aí, qual que é a sua relação com essa? Porque assim, a gente percebe que museu, galeria, a gente não percebe muito uma presença destes temas, né, nas obras. Qual que é a sua relação com o seu trabalho, esses temas? Como é que você incorpora um pouco disso no seu trabalho? Não? Como é que é esse jogo dentro de você? Eu acho que eu já me questionei mais sobre ter esse lado mais pop, que é aquilo que a gente estava conversando. Sim. Já parei, assim, no meio do meu ateliê, olhei para todas as pinturas e falei, nossa, será que eu devia estar pintando o que eu tô pintando? Porque eu não via nada muito semelhante ao que eu fazia, que estava acontecendo no mercado. Sim, tinha, mas tanto é que às vezes eu ia, assim, na SP Art, né, pensando, nossa, qual galeria que talvez eu me encaixasse, né? Porque tem isso também. Cada galeria tem o seu time de artistas que meio que formam uma composição ali do que você lê, o que é a galeria. E eu lembro de passear entre as galerias e não conseguir ver muito meu trabalho dentro das galerias, assim, e de sair frustrada com esse pensamento, né? De tipo, poxa, eu quero estar nesse lugar, mas eu vou ter que mudar meu trabalho para estar nesse lugar? Só que acho que eu tive muita gente perto de mim que falou assim, não, você vai... É que o seu mercado ainda não existe. É porque você não tá lá ainda. A partir do momento que você estiver lá, você vai ter colecionadores que vão querer você. Entendeu? Você vai ter gente que vai querer o seu trabalho. Então, assim, às vezes você não consegue ver o seu trabalho dentro do mercado porque você realmente não tá lá. É uma coisa assim que é até difícil de dizer, porque você olha, você quer se enquadrar, você quer fazer parte daquilo e você entende. Você tem um olhar crítico, você estudou, você sabe o que você tem que fazer. Mas será que você quer fazer? Entendeu? E aí eu senti que assim, eu fui entendendo que tava ok ser como eu sou com o tempo. Quando foi começando a ser aprovado em editais, quando começou a ter reconhecimento, que aí você começa a ver que, poxa, tá tudo bem. Tá tudo bem você ser o que você é, entendeu? Tipo, não precisa tentar se enquadrar para fazer caber dentro de um sistema que já tá ali daquele jeito que tá. Porque acho que é isso. Cada artista vai ser um artista. Não tem dois, né? Mesmos artistas. Tem obras que são semelhantes, tem obras que se conversam, mas se você realmente tentar ser um artista que já existe, que esse artista já existe, entendeu? Sim, pra quê, né? Tipo, cada um é um universo e tem a sua identidade, né? Então, tem essa importância de você se colocar lá, senão... E aí, ainda dentro desse tema, Marjô, o que você... Pensando ainda em cultura pop e dessas coisas que te levam, assim, que você gosta, o que você queria pintar, mas você não pinta? Tem alguma coisa assim, de tipo, putz, eu queria pintar isso aqui, ou personagem, ou isso e tal, mas não pinto. Não. Porque, não tem? Não, acho que eu realmente coloco tudo que eu quero colocar, assim. A gente tava falando disso, né, de colocar, se eu coloco... Devo colocar ou não um super-herói ali, ou tudo, né? Porque isso seria muito pop. Eu gosto. Eu acho que é o que dá um pouquinho mais de alma, assim, sabe? De uma certa forma, assim, pro meu universo. E você consegue colocar, assim, tipo, minimamente no seu trabalho? Consigo, mas assim, de uma forma sutil. Então, por exemplo, na da minha avó tem um Pikachu, nessa que eu tô fazendo tem um copinho do Batman, um pratinho do Mickey... uma estampa de uma camiseta,
sabe, assim, eu vou... Uma Barbie ali, Sim. negocinho ali, eu vou inserindo dentro do diálogo da pintura. Uhum. Eu acho que, assim, tudo que eu quero colocar, eu realmente coloco. Se eu quiser colocar uma embalagem de pão, eu vou colocar uma embalagem de pão. Uhum. Sabe, assim, eu não tenho... Eu acho que não existe um tema nobre e um tema não nobre. Mas como você vai trabalhar aquilo, sabe? Acho que tem esse lugar, assim. E para uma pessoa... Assim, hoje em dia eu tenho essa consciência, claro, né? De que... É isso, a gente precisa se encontrar e pintar o que é nosso. O que a gente gosta e tal. E encontrar o nosso caminho. Mas uma pessoa que... gosta muito disso, de, super-herói, de anime, enfim, e quer pintar, e faz pinturas lindíssimas. Mas quer entrar num salão, alguma coisa assim, ele conseguiria? Talvez. É? Talvez sim. Eu tenho alguns amigos que fazem nessa Sério? pegada, assim. Eu conheço bastante também, vários artistas que também têm uma pegada pop e entram. Legal, eu tenho vários legal. amigos, inclusive, que trabalham com essa temática. Que legal, que legal. Só que é engraçado, porque ao mesmo tempo que você vê vários deles trabalhando com temáticas pop, assim, né? Você olha pro trabalho e você sabe que o trabalho é deles. Ah, é? Que legal. Eu queria... Assim, Tem um estilo, né? É. Você vê que é dele. Eu conheço pouquíssimos, assim, com o trabalho, assim, apesar de conhecer muita gente que realmente desenvolve esse trabalho para as editoras, essas editoras, criadores desses personagens, mas pessoas que pintam, assim, e conseguem mandar trabalho para salão, galeria. Nessa temática eu praticamente não conheço. Assim, às vezes me aparece, assim, tipo um patrocinado, alguma coisa, que eu tenho um trabalho belíssimo, assim. Mas de conhecer mesmo eu não conheço. Então eu queria indicações também pra ver mesmo. Vê depois o trabalho da Pamela Anderson. Pamela Anderson. O nome é Pamela Anderson mesmo por causa do Baywatch, né? Que é isso, ela trabalha muito com essa coisa assim, pop. Adoro o trabalho dela, adoro ela é muito legal. Tem um amigo meu também que fez faculdade comigo, o Wagner Olino. Ele trabalha muito, sei lá, coisas de Mickey, Power Ranger, umas coisas assim. Ele faz uns gelouco, sabe? Acho bem legal também o trabalho dele. A própria Nelisa Igreja, que eu trabalhei, ela colocava elementos, assim, pops no trabalho dela, assim. Então, eu acho que tem muito espaço, assim. É que o negócio é que você tem que olhar e você tem que conseguir identificar que aquilo é de uma pessoa, né, daquele artista. Que o problema dessa parte mais pop, que assim eu vejo, é que as pessoas fazem e todos parecem o mesmo. Eles não têm Porque é uma cópia, né? Eles não têm uma característica que você olha e fala assim, nossa, esse trabalho é dessa pessoa. Então fica difícil, por exemplo, quando você está analisando um portfólio, digamos assim, você é um curador num edital, você olhar e falar... Para mim, isso aqui não me diz muito desse artista. Geralmente, a pessoa tá procurando ali o que ela reconhece como daquela pessoa, sabe? Então, assim... E no final das contas, todo mundo vai trabalhar... desses artistas que trabalham um elemento pop, acabam colocando no seu próprio universo. Digamos assim... Tem o PG, não sei se você conhece ele. De nome, não. Ele trabalha, assim, com umas coisas tipo uns jogadores da NBA, com umas coisas, assim, super pop, mas que tem muito a ver com a realidade dele, entendeu? Da mesma forma que eu também coloco, sei lá, um Pikachu, mas não é o mesmo Pikachu, sei lá, que a Pamela colocou, sabe? Assim, tem umas coisas que você olha, assim, a hora que você vê o todo, não é sobre aquele elemento. Aquele elemento, ele é um extra. Mas não é só aquilo, entendeu? Não é só um bom desenho. Eu acho que é aí que tá o ponto. O negócio de você ser um artista não é você ser só um bom técnico, um bom desenho, né? É você realmente conseguir passar um pouco de você, né? É você. A pessoa está comprando você. Ele não está comprando só o seu desenho. Ele está comprando a Marjô.
Entendeu? E aí ele quer que aquela Marjô pareça um Marjô. Ele não quer que seja só um Mickey. Uhum. Não, faz todo sentido, assim, é um trabalho com alma, né? É. E não uma cópia, enfim, da indústria e tal. Não, faz todo sentido, né? O Marjô, e como é que você pensa... Então, assim, você trabalha com... Você usa muito o digital. Inclusive, antes da pergunta que eu vou fazer uma outra, senão eu vou esquecer. Você já pegou essa parte da pré-produção e usou em exposição também? Tipo, imprimiu e tal, e fotografia, e a parte do Photoshop, e apresentou junto ou nunca? Olha, esse papo surgiu recentemente com a minha galerista. Acho que a gente vai colocar uma telinha do lado, assim, no começo da exposição. Uhum. Porque quando ela entrou no meu ateliê, que ela viu todo o processo e tal, ela achou que isso era muito legal para as pessoas verem, assim, todo o processo. Né? Porque geralmente as pessoas acham que é só tirou a foto, pintou. Sim. Então, é uma coisa que talvez agregue, assim... Porque eu acho que faz todo sentido, assim. É que nem quando você vê... Ia ficar legal se fizesse no vídeo lá o step by step, né? Sabe, 1 minuto, 2 minutos. Sei. Você mostrando toda a composição. Você ficou lá o mês inteiro gravando. O difícil é você deixar 3 vezes a motion, câmera, né? tipo, ali no mesmo lugar. Não, gravando só a tela, sabe? Só a tela. Mas a tela é só uma parte do processo. Entendeu? A tela, na verdade, a hora que eu chego na tela é só pintar, entendeu? Não a tela, é a parte mais prazerosa, talvez. A tela do computador. Sabe, o processo de recortar, porque isso aí já é muita... Você mexeu 1000 vezes lá, né? Você sabe que você falou uma coisa interessante. Essa coisa da parte mais prazerosa. Mas assim, na verdade, eu volto atrás... Porque você já falou que você tem prazer na fotografia, você tem prazer na produção digital, entendeu? Eu acho que assim, às vezes as pessoas olham, nossa, pintar, que delícia, né? Uau, nossa, deve ser, você entra inspirada como divina no ateliê, entendeu? E conjura uma obra divina. Assim. O dom. O dom. Parece uma aula, né? Gente, assim... Como é que fala? É 20% inspiração, 80% transpiração? Acho que foi o Tesla que falou isso. Eu não sei se... Não sei quem falou, mas a frase falou. É alguma coisa assim. Você tem um momento ali que você tem um insight. É isso. Agora, o fazer... Ele é longo, entendeu? Você não passa 3 meses super inspirado. Você tem que pôr a mão na massa ali 1% inspiração, fazer, 99% e assim, trabalho. pelo menos comigo, assim, tipo... Eu sou do tipo de... Eu quero fazer tudo... Eu sou meio... Claro, com as devidas moderações e tal, claro. Mas meio... Van Gogh, no sentido, assim, de... Mano, tem que fazer rápido. Eu preciso capturar, preciso jogar, sabe? Eu sou muito desse jeito. Então eu acho, não é maçante, eu quero desistir quando passa muitos dias, muito tempo, mais de um mês num trabalho e eu começo a fazer muito picadinho, assim, ó, de tipo, pra eu não encher o saco, eu faço um pouquinho, deixa lá, vou fazer outras coisas, sabe? Mas isso é uma característica do seu trabalho, por exemplo. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante, assim, de você pensar. Aquilo que você identifica como, às vezes, a característica do artista é a incapacidade dele de fazer de outra forma. Porque ele vai... Aquilo que você fala, esse é o estilo do artista. Ele sempre faz daquele jeito e tal, não sei o quê. É porque ele sabe fazer daquele jeito. É o jeito que ele lida com aquilo dentro do ateliê. Se ele soubesse fazer de outro jeito, ele faria de outro jeito. O Van Gogh mesmo queria ser um pintor clássico. Só que ele nunca foi aceito dentro dos salões. Porque ele era o Van Gogh. Entendeu? Então, assim, ele olhava para a pintura clássica. Ele olhava. Ele realmente queria. Ele tentava. Mas, assim, era o que ele conseguia fazer, entendeu? Era o jeito que ele lidava com o pincel e a tinta. Era o jeito que ele lidava com o processo do ateliê. Então, assim, aquilo que você faz hoje é porque você consegue fazer isso dessa forma que é hoje. E isso mostra que a sua pintura, ela tem esse estilo porque ela é feita dessa forma. Então, assim, cada artista vai ter um jeito de fazer. Por exemplo, no começo, a minha pintura também era muito assim. Eu passava o tubo na tela, entendeu? Usava um pincel, assim, tigre, bem duro para poder carregar a tinta e empastando tinta em cima de tinta, misturava, assim, tudo. Só que, com o tempo, eu
isso me incomodou. Mas não que isso era ruim, eu gosto. Eu olho para as minhas pinturas antigas, eu gosto delas também. Talvez um dia eu volte para lá. Mas eu sei que eu não vou voltar para lá porque eu não tinha capacidade de fazer de outra forma. Eu vou voltar para lá porque eu quero. Entende? Então, acho que assim, eu fui indo para esse caminho cada vez mais perfeccionista porque me incomodava. Era uma coisa que eu tinha dentro de mim que eu falava, não, eu quero tentar fazer, eu quero conseguir fazer de outra forma, eu quero, sabe, tentar fazer essa cena mais realista. Como é que eu faço isso? Então você vai indo, até uma hora que você consegue. Aí vai chegar um momento que eu vou estar insatisfeita de novo e vou tentar fazer outra coisa, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tá sempre insatisfeito, sempre tentando mudar. E cada estilo do artista que você fala, a fase azul do Picasso, o cubismo do Picasso. Era que ele tava saturado do que ele fazia antes, estava achando problema no que ele fazia antes e ia pra próxima, entendeu? Ele queria resolver de uma outra forma o trabalho dele. Então, o jeito que ele encarava o trabalho dele dentro do ateliê é que definia os novos estilos dele, as novas fases, as novas vontades dele, né? Então, acho que tá tudo bem. Esse é você hoje, entendeu? E o seu trabalho vai ilustrar isso. Ele vai refletir isso. Esse é o seu trabalho hoje. Ano que vem vai ser diferente, ano passado vai ser diferente. E se você tentasse fazer o mesmo trabalho 2 vezes, você não ia conseguir fazer. Não, maravilha. É bom que ela já respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer. A pergunta que eu ia fazer era... tipo, se você... Claro, você pinta, mas isso não quer dizer necessariamente que você tem toda a paciência do mundo pra estar naquele trabalho durante o tempo que você fica. Você já respondeu, né? É isso. É o seu momento agora e a sua busca. Pô, legal pra caramba. Legal pra caramba. Alan... E viagens, assim, te inspiram? Quem mais que te inspira, assim, na... Já me inspiraram mais, né? Já viajei mais como criança agora, fica mais difícil. Você não tá viajando com as crianças, não, nada, zero, só ficando... Ficando mais na vidinha mesmo. Só na vidinha. Acho que é por isso que a pintura tá bem na vidinha, assim. Mas eu lembro que teve uma pintura minha que eu comecei ela, e eu imaginava ela como se fosse num campo de trigo, assim, daqueles da Toscana. E eu não conseguia terminar ela. Eu olhava e falava, não, deixa quieto, ia pra outra tela. Não quero continuar essa aqui, não tá legal, mas não sei o que vai ser. E eu não sabia mesmo o que ia ser. Aí um dia eu fui pro Death Valley, e a hora que eu vi aquela paisagem de montanhosa, pedras coloridas, tal, aquelas plantas que pareciam meio um fundo do mar, eu falei, é isso, ela não tá num campo de trigo na Toscana, ela tá no Death Valley. Então, assim, às vezes... Mudança total. Às vezes tem isso, né? Acho que tudo que você vivencia, o ambiente, tudo que tá ao seu redor, ele acaba influenciando dentro do seu trabalho. Não tem como escapar. E tem trabalho que você começou e nunca terminou? Você ficou lá porque você não... É isso, né? Isso aí eu acho que você chegou a terminar, né? Eu terminei. Mas... Não entrou no limbo. Eu tenho uns lá que... Tipo, um dia, quando eu tiver mais capacidade, até intelectual, eu comecei a ideia, eu comecei e tal. Mas não foi, assim, travou e tá lá. Tem alguma coisa? Eu tive um no meu TCC que eu não consegui terminar. Eu tinha decidido algumas pinturas de algumas pessoas, alguns amigos meus artistas, e teve um que eu não consegui terminar. Mas foi porque eu não conseguia sentir o que eu tinha que passar naquela tela. Tinha alguma coisa Sumiu o sentimento, né? E teve pinturas que eu comecei o projeto, cheguei a passar na tela, e aí teve alguma coisa que me incomodou durante o processo com o retratado, que eu falei, acho que eu não quero fazer. Acho que eu não vou ter o tesão de fazer. Aí eu parei, assim, mas não porque eu abandonei a pintura pela pintura. Geralmente é um motivo externo. A pintura, eu vou nela até o limite. Até o limite. Geralmente, a minha pintura, ela tem pelo menos 3 camadas a 4 camadas de tinta em toda a tela. Em toda a tela. Se eu pinto um rosto, eu pinto primeira, segunda, terceira, quarta camada no rosto. Camada em cima de camada, camada em cima de camada. Mas é porque eu sinto que eu vou chegando num nível de detalhamento a cada camada que vai criando corpo de cor e de detalhe. Cada camada que eu acrescento.
2, porque é que nem quando você, por exemplo, pinta uma unha. Você pinta a primeira camada, ela é rala, ela é meio transparente. Você pinta a segunda camada, ela ganha um corpinho um pouco melhor. Se você pinta a terceira camada, aquela cor, ela fixa. Ela fixa, ela ganha um corpo naquela cor. E aí, pra mim, a pintura é isso. Ela precisa ter pelo menos 3 camadas. E só pra eu entender, essas camadas que você diz... são os vários tons que você vai colocando pra chegar no realismo ali da sua pintura? Eu não divido muito... tem técnicas que você divide, né? Que você faz, por exemplo, luz e sombra primeiro, aí você adiciona um tom de pele, aí você adiciona... Eu não divido. Pra mim é quase como se fosse um ala-prima em cima de um ala-prima. Eu vou vindo quase como uma impressorinha, assim. Tipo, eu venho... Eu preparo todas as cores antes. Sim. Então, assim, faz parte do meu processo também. Quando você perguntou depois do arquivo, eu jogo no... Qual que é o nome daquele programa do iPad? Procreate. Eu jogo no Procreate e eu vou com a ampulha... conta-gotas. É assim. Então, se eu vou fazer uma pele, por exemplo, eu vou clicando e vou achando todas as cores da pele, da pintura. Aí eu pego essa tabelinha assim, dou um zoom nela, venho com um caderno, coloco a paleta aqui e vou misturando até achar a primeira cor. Achei a primeira cor, tá igual, anoto quais foram as tintas que eu usei para aquela cor. Tintas, quantidade. Exato. Tipo, eu faço como se fosse um livro de Você faz uma receitas. paletinha, Como fosse só né? a tabelinha Pantone. Exato. Daquela pintura. Daquela pintura. Daquela pintura específica, porque nenhuma pele é a mesma cor da outra pintura, porque cada uma tem uma atmosfera diferente. Essa parte do prequel, pra mim, é esse momento da atmosfera. Atmosfera e também são pessoas diferentes, né? Não, às vezes não é nem Às vezes isso, porque a mesma pessoa, às vezes... Ah, sim, mas com atmosfera diferente. Mas por conta da atmosfera diferente, o Vai tom mudando, muda. né? Você vai ter um tom de pele mais amarelado, ou você vai ter um tom de pele mais arroxeado, ou azulado, ou esverdeado, ou, sabe assim? Você vai mudando conforme a paleta daquela pintura. Muito legal. Então, tipo, eu faço toda uma receitinha, assim, eu tenho um livro com Mas todos os negócios. é a melhor coisa, assim, tipo, pra quem pinta, pra design... Não, pra todo mundo, assim, é a melhor coisa, assim, fazer mesmo essa separaçãozinha mesmo, entender a paleta de cor, né? Exato. Pra não se perder depois e precisar revisitar, assim. Então, quando eu vou pintar, eu já tô com todas as cores já, mais ou menos, prontas. Então, pra mim, a hora que eu vou pintando, é só pegar a cor certa e ir vindo, assim, construindo a imagem. Sim. Então, assim, eu faço quase como se fosse um ala-prima, pintando exatamente aquilo que eu vejo. Só que a cada construção que eu faço de novas camadas, aquilo vai ganhando um tom sobre tom, que vai acumulando e vai dando uma riqueza de profundidade. Não só contraste de luz e sombra, mas contraste de cor também, que eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Às vezes você pega, por exemplo, eu acho que um maior erro que as pessoas fazem quando elas estão pintando uma pele é achar que é o mesmo tom, mais claro ou mais escuro. Geralmente não é. Você vai ter um tom de pele rosado do lado de um esverdeado. Você vai ter um tom de pele amarelado do lado de um roxado, entendeu? E assim, é completamente isso que dá o volume e a profundidade da pintura. Se você tenta, por exemplo, vou adicionar um pouco de marrom, ou um pouco de preto, ou um pouco de branco para clarear, e vou tentar fazer um volume aqui, não vai dar certo. Mas isso que você tá falando tá muito dentro do campo da observação também, né? De estar olhando ali, de tentar capturar, encontrar essas cores ali, né? Sim. Porque uma coisa que eu percebo é que as pessoas olham, que cor que é essa daqui? E aí, sei lá, ocre, marrom. E não é, né? Tem verde, tem uma cacetada de cor aqui e tal. Sim, sim. Né? Última pergunta, tá? E aí depois, se quiser fazer mais uma, porque a gente tá indo pros finalmente já. Infelizmente, o papo tá gostoso aqui. Você tem, assim, no seu processo de pintura, tem alguma coisa, assim, no seu processo que você não gosta de fazer, que é chato? Isso aqui eu não gosto de fazer.
Olha, eu acho que eu eliminei as partes chatas. Sério? Pra mim era o desenho. O desenho pra mim era maçante. Então, assim, eu fui eliminando. Eu sempre tento resolver os meus problemas. Então, assim, pra mim a parte chata também era ter que achar as cores toda vez que eu ia pintar. Sabe? Resolvi também. Então, assim, eu tenho todo um sistema que, quando você olha de fora, parece ser muito mais complicado do que simplesmente pegar e pintar. Mas é porque as outras coisas me frustravam muito mais do que fazer esse sistema. Então, me frustrava muito mais ficar tentando desenhar dias e dias, entendeu? E não chegar exatamente no resultado que eu queria, porque eu não sou boa no desenho. Sendo que, no final das contas, aquilo lá ia sumir completamente debaixo da minha pintura. Eu não era, por exemplo, como a Geni Saville, que o carvão faz parte da pintura final. Então, eu não precisava ter o carvão ali, entendeu? Eu não tinha porquê. Aí eu simplifiquei, entendeu? Fui simplificando os processos que eu achava chato. Sim. Acho que tem isso, assim, no ateliê. Nenhum ateliê do artista vai ser igual, porque você vai tentar achando soluções para o seu problema daquela pintura, né? Da sua pintura. Então, conforme você vai pintando, cada vez mais você vai tentando otimizar aquilo que você acha ruim, sabe? Aquilo que você acha chato, aquilo que você não quer passar muito tempo naquilo. Então, acho que hoje em dia já eliminei, assim, as partes chatas. Assim, tipo, pra mim a parte chata, assim, da pintura... E é legal você falar isso, assim, porque eu tenho que encontrar uma forma ou encarar isso, assim. A parte chata, de fato, é encontrar a cor, assim, de, tipo, encontrar a cor de... Pô, beleza, eu sei que cor que é e eu tenho que chegar nela. Eu tenho que fazer as misturas. Eu não gosto de fazer as misturas pra chegar na cor. Pra mim, essa é a parte chata, velho. Cara, quando eu pintava ainda, isso mais de uma década atrás, eu acho que não tinha esse problema. Acho que eu gostava, tudo que eu fazia, eu gostava. Mas hoje, como eu trabalho só com curadoria, então... eliminei esse problema de ficar pensando se tá ruim, se tá assim. Não, bacana, cara. Ó, esse papo hoje acho que foi uma aula. Não, rendeu, pô, pra caramba. Foi. Tem várias coisinhas, assim, várias sementinhas, né? Várias pílulas muito boas, assim, pra quem tá aí, né? A gente compreende um pouco mais quem é a Marjô, né? Sim, o estilo de trabalho. Total, eu mesmo, pô, esse seu processo, pra mim, eu achei muito legal. De verdade, eu acho que tem que estar também, assim, em alguma exposição com algum trabalho, assim, sabe? Talvez. Porque eu acho que, fortalece muito, assim, sabe? O seu trabalho é lindíssimo e tal. E é muito legal saber desse processo. Faz esse stop motion, só dos um mês. Deixa a tela gravando lá. O problema vai ser as crianças entrar na tele e tropeçar assim no tripé, né? Mas vai ser interessante. Vai ser legal. Não, legal. Acho que antes da gente finalizar, então, hoje, vamos pedir pra Marjô passar, sei lá, o site, as redes sociais pro pessoal que tá assistindo a gente assistir, seguir você também. É tudo Marjô Mizumoto, @Marjô Mizumoto no Instagram, e site é www.marjomizumoto.com. E vai estar na descrição aí do nosso vídeo, com certeza. Sim. Então eu queria agradecer de novo vocês que assistiram a gente aqui, mais um episódio, né, do videocast no Pixel Show. A Marjô por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente hoje. Primeira edição do videocast, senão se falar só Pixel Showcast. Mas eu não falei Pixel Showcast, né? A primeira versão. Tá bom. Então eu queria agradecer vocês que ficaram aqui com a gente assistindo a primeira edição do videocast no Pixel Show. A Marjô, que aceitou o convite aqui para estar conversando aqui comigo, com o Diego. E é isso. Então, não esqueçam de seguir a gente, nosso canal, deixe seus comentários, coloque aí nome de artistas que você tem interesse que a gente traga e convide aqui para estar aqui com a gente. E a gente espera você aí no próximo episódio. Maravilha. Valeu, né? Valeu, Marjô. gente. Obrigado, Marjô. Muito obrigado. Gente, uma coisinha. A gente não entrou no assunto sobre as exposições da Marjô, enfim, onde o trabalho dela tá, porque a gente tem um tempo aqui, tá? Então vai lá, acessa lá as redes sociais dela, site, vê aonde ela tá, os trabalhos, enfim, muita coisa boa, tá? Marjô, muito obrigado. Alan, mais uma vez, né? A gente fica aqui. Isso, ficamos aqui. Valeu por terem assistido mais esse episódio e a gente se vê no próximo. Um abraço. Até mais. Falou!